Olá, tudo bem? Eu me chamo Onildo, eu sou o coach de carreira aqui da Trilha Health, Camila, que é a nossa psicóloga, e a Ângela, que é a enfermeira de educação permanente. Nós nos reunimos hoje para bater um papo com vocês, falar um pouquinho sobre prova, para esclarecer, tirar algumas dúvidas, falar sobre preparação, sobre os principais erros que a gente vê no dia a dia e tentar deixar um pouquinho mais claro para vocês, tá? Não sei quem começa a falar aqui. Pode ser você, Camila? Bom, pessoal, o erro assim, mais bobo que a gente vê acontecendo é a questão da pontualidade. Nossa, isso é muito importante, é fundamental. Lógico que não precisa você chegar 1 hora antes, meia hora antes, mas tenta chegar mais ou menos com uns 20, 15 minutos de antecedência, que aí você também vai baixando a adrenalina, né? Vai ficando mais calmo para se concentrar para o período da prova. Outra coisa também que é comum acontecer da pessoa não conseguir fazer a prova é de não levar um documento de identificação pessoal. Então, normalmente, quando você chega na instituição, você precisa se identificar. Eles vão fazer um cadastro básico e você precisa estar com seu RG ou algum outro documento com foto. Então, é fundamental que vocês não esqueçam esse documento. Outra coisa também que é importante, coisa simples, que é o material gráfico. Então, se você vai fazer uma prova, você vai precisar de caneta, lápis, borracha. Na enfermagem, vocês precisam desenvolver cálculos, fazer cálculos de medicamento. Então, vai precisar fazer a continha, lápis, borracha, porque é chato você pedir autorização lá no meio da prova. Posso pedir para o colega? Ou até mesmo pergunta pra gente que está aplicando a prova se tem um material para emprestar. Então fica chato, né? Então são materiais básicos que é utilizado em qualquer prova. Às vezes vai fazer um concurso, qualquer coisa o pessoal já coloca isso lá na preparação. Então o importante é que não esqueçam esses materiais também. Isso. Desculpa, Ângela. Só a Camila foi falando, eu fui lembrando de algumas coisas aqui. E imagina você fazer tudo isso de uma vez. Chegar atrasado, e aí você fica lá pedindo material emprestado ou pedindo para a pessoa que está aplicando a prova. E nem todo mundo deixa, porque dentro da área de RH a gente tem um grande problema com caneta. Todo mundo que chega, pega a sua caneta, faz a prova e leva embora. Então, é por isso que a gente já pede para que você traga a sua mesmo, para evitar essa questão de... Porque senão você compra 1000 canetas durante o ano, porque a gente aplica muita prova, principalmente para auxiliares técnicos de enfermagem. Seria até tema para um outro bate-papo, que é a quantidade de provas que nós aplicamos para trazer, às vezes, 10, 15 candidatos. Então, se a gente der uma caneta para cada um, em toda a prova, e a maioria, 50% levar essas canetas embora, nossa, a empresa falta matar a gente. Então, nós precisamos de tudo isso. Então, são pequenos detalhes que já vai ajudar você no dia da prova mesmo. E aí, só para complementar, quando a Camila falou na questão dos cálculos, vocês acabam, às vezes, esquecendo de colocar o resultado, a caneta. Então, faz todos os cálculos estão todos corretos, mas eu não consigo dar a nota que eu gostaria de dar, porque está tudo a lápis. Então, só vale aquilo que está passado a caneta, e essas observações são feitas no início da orientação, aliás, antes de iniciar as provas, né? Então, o RH sempre tem alguém que vai estar orientando como proceder nas provas, e essa orientação, além de ser falada, ela também está escrita na prova. E quando a gente fala em prova, nem todas as áreas, por exemplo, eu sou da área de recursos humanos, sou formado em recursos humanos, e quando eu vou entrar numa empresa, não necessariamente eu costumo fazer prova inicialmente, às vezes eu vou direto para a entrevista. Mas no caso da enfermagem, assim, é bem típico mesmo que quase todas as empresas aplicam essa prova de conhecimento técnico, então se realmente você precisa dominar esse conhecimento. A Ângela está citando alguns erros que mais acontecem nas provas, mas eu estou pensando em outras coisas também que não é só para a prova, para o dia da prova, que eu estou pensando no antes da prova, que acho que você precisa estar bem preparado também. São dicas que às vezes você vê quando você vai... A Camila citou a questão de concursos, às vezes você vai fazer um Enem da vida, alguma coisa do tipo, então você precisa se preparar. E a preparação não é no dia, não é um dia antes. Então, tem gente que vai dormir 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, porque estava estudando, porque vai ter uma prova às 8 horas da manhã. Assim, tá totalmente errado. Você não vai conseguir se concentrar. A ausência de sono, vocês são da área de enfermagem, vocês vão saber que quando você não dorme direito,
você vai estar muito mais preocupado, você não vai conseguir se concentrar, vai dar aquele branco, o famoso branco na hora, que tem gente que inclusive marca isso na prova. Deu branco, né? Eles escrevem, deixa uma mensagem, sou eu que faço as correções, então a gente acaba olhando, olha, me desculpa, deu branco, não consegui responder. Né? E aí falando ainda das coisas que vocês acabam errando, então assim, se preparem para os cálculos, que o mais encontro de erros é na elaboração dos resultados e nos cálculos, né, no resultado final. A questão da anotação de enfermagem é muito forte, então se preparem, tirem as dúvidas para que vocês consigam ter um bom desempenho. Falar um pouquinho do durante. Então, a gente que é o profissional do RH, no caso, eu sou psicóloga, eu vou aplicar a prova. Então, eu estou lá como aplicadora. Eu não sei, eu não consigo tirar dúvidas. Então, assim, não adianta querer tirar dúvidas no momento da prova, porque eu não vou saber, porque a prova ela é toda técnica, né? Então, ali eu só estou como aplicadora. Então, tem gente que ainda quer tirar dúvidas e não tem como. Então, antes do início da prova, a gente faz uma introdução. Então, a gente fala... A gente explica como que a prova tem que ser preenchida, a questão de gabarito, se ela está impressa frente e verso para você ficar atento e não deixar de responder alguma coisa, se ela precisa ser respondida toda a caneta. A gente fala passo a passo do desenvolvimento da prova. Então é importante que vocês prestem bastante atenção nessas informações, porque são passados também os prazos de respostas, é falado quantas etapas são o processo seletivo naquela determinada instituição. Então, normalmente, são 2 ou 3 etapas, né? Começando pela prova, aí depois vem a parte de formulários, de avaliação psicológica, algumas aplicatividade em grupo, para depois vir a entrevista com a psicóloga, educação permanente e o gestor por fim. Então, fiquem atentos a todas essas informações e atento aos prazos, porque a gente passa, por exemplo, hoje, na instituição que a gente trabalha, a gente dá um prazo de 7 dias para ter uma resposta. Então, eu peço para o pessoal não precisa ligar para saber o resultado, porque a gente passa a resposta por e-mail. Então, imagina um auditório cheio, com 96 pessoas, se daqui uma semana todo mundo me ligar, eu não vou fazer mais nada a não ser atender telefone. Então, a gente costuma respeitar os prazos e a gente vai mandar ou uma mensagem SMS no seu celular, ou a gente vai mandar o e-mail com a nota da prova, mas espere, respeite os prazos, porque tem gente que fica ligando, e liga um dia, e liga no outro dia, e acaba não respeitando esse prazo. E fica chato, porque às vezes chega lá no processo seletivo, a gente lembra, né? Já sabe da carinha, já, esse nome já está registrado. Sim. E lembrando mais uma coisa, que quando vocês vêm para a prova, vocês já estão sendo avaliados, né? Então, tomem cuidado, sejam pontuais. Outra questão também é a questão da cola, né? Todo mundo é adulto. Então, a gente observa as pessoas colando e aí fica complicado, porque ali você já está avaliado. Então, bastante cuidado, né, com esse comportamento. Não, acho que quando a Ângela fala em cola, eu acho... Assim, eu fico assustado, porque é uma área que... Assim, eu não sei, eu tava falando, eu sou de RH, imagina que eu faço uma prova de RH, eu falo que, não sei, se eu colasse para perguntar como é que é feito o cálculo, sei lá, do INSS, ou então do imposto de renda, sei lá, qual o dano que eu poderia causar, talvez no dia, se eu fosse aprovado e tivesse que executar, talvez desse algum problema no salário da pessoa. Mas um profissional de enfermagem que está colando para fazer um cálculo, para fazer uma medicação, para saber qual que é um procedimento, imagina o dano que essa pessoa não pode causar. Eu como profissional de RH, poderia causar um dano no pagamento da pessoa, que já é muito grave. Mas imagina na vida da pessoa alguém que não sabe, sei lá, fazer um cálculo, é verdade. Por exemplo. E aí, como envolve cuidado, né, a profissão de enfermagem, nós estamos cuidando de um ser humano, de uma pessoa. E você precisa passar muita credibilidade. Né? Fica muito complicado nesse primeiro momento que você está sendo avaliado e você já apresentar esse tipo de postura. Então fica a dica, né? Estudem bastante. A gente costuma falar que ali no momento da prova e durante todo o processo a gente já consegue identificar, no caso mais a psicóloga, mas esses tipos de comportamento
em relação à cola, tanto a psicóloga quanto outras pessoas já acabam passando pra gente que o candidato colou. Sim, é importante também que só vá, mesmo que você foi convocado, mas se você não se sente preparado ainda para fazer a prova, é melhor que não vá. Liga, fala que não pode participar naquele dia, né? Se tem como participar numa outra turma, porque levando em consideração onde a gente trabalha hoje, se a pessoa não passa na prova, ela só pode fazer uma nova prova depois de 6 meses, que é quando muda o conteúdo. Então eu tô insegura, eu não me preparei direito e mesmo assim eu vou. Então eu corro um risco muito grande de não ser aprovado. Aí eu só vou poder fazer uma nova prova depois de 6 meses, então é um tempo muito grande que eu perco. Então é melhor, se eu não tô me sentindo seguro, ligo, falo que eu não posso ir, é bom justificar pra gente saber. E pede para chamar numa outra oportunidade. Que aí eu me preparo melhor para ter a oportunidade de ser aprovado e conseguir dar continuidade no processo. Claro que o melhor dos mundos seria, assim que você for chamado, você está preparado. Sim. Então, você fez um curso, às vezes, de, sei lá, quanto tempo? 2 anos. 1 ano e 8 meses, em média 2 anos, junto com o técnico. Junto com o técnico, e aí a ideia seria que você realmente já saísse preparado. Às vezes você perde uma oportunidade mesmo, às vezes pode demorar para ser chamado, pode acontecer alguma coisa, às vezes você recebeu o contato dessa vez, da próxima você acaba não recebendo, então o ideal é que você vá preparado realmente. Então não é porque você terminou o curso agora que acabou, que você já aprendeu tudo, que você já sabe tudo. Claro que não, a gente sabe que não é assim. Qualquer outro tipo de formação, você sai da faculdade, você sai do curso, você não vai lembrar do que aconteceu no primeiro módulo. Então, dependendo da prova, você vai ter coisas que você aprendeu lá no primeiro módulo. São coisas básicas, você vai aprender, sei lá, lavagem das mãos, você vai ter que citar como é que funciona. Então, tudo isso tem que estar um pouquinho na ponta da língua para você ir o mais preparado possível para a prova. E como você falou, Nildo, não é você só estudar naquele momento que você foi convocado, que às vezes a convocação é de hoje para depois de amanhã. É muito rápido, né? Então a enfermagem, que é um campo muito amplo, que é um curso que você aprende muita coisa e tudo é importante. Não tem como falar, eu vou estudar só sobre determinado assunto. A Ângela também fala um pouquinho sobre isso, do preparo da questão de conteúdo. Mas eu digo assim, é importante você sempre estar lendo alguma coisa, pesquisando na internet, revendo as suas anotações, porque isso faz com que você também, no momento da prova, esteja preparado. Pode ser coisa que você acabou não estudando na íntegra, mas que você lembra, porque o assunto está fresco na sua cabeça, né? Você sabe que estudou, ou você está sempre lendo sobre o assunto, então chega no dia da prova, fica mais fácil. São assuntos básicos, que normalmente é perguntado, né, na enfermagem, que são tópicos, assim, essenciais. São, às vezes, até aqueles assuntos que você fala, nossa, eu não sei disso. Como uma pessoa formada em auxiliar ou técnico de enfermagem, até pro caso de enfermeiros também, mas como é que eu não sei uma coisa dessa? Como é que é uma coisa tão básica? Passa batido e eu chego na hora e não consigo colocar no papel, e aí a gente falou um pouquinho do antes da prova, falou do dia da prova, está falando um pouquinho do pós-prova, a gente tá fazendo esse bate-papo, pegando cada um desses pontos, mas eu fui pensando agora enquanto vocês estavam falando, pós-prova, essas coisas que você fica um pouquinho constrangido de não saber, você tem que estudar depois. Se você não passou na prova, você tem que se preparar. Porque a gente também tinha casos que eu já vi de pessoas que não passou em 4 provas. Se a gente faz provas a cada 6 meses, a pessoa está 2 anos sem passar nessa prova. Então, cara, precisa saber qual que é o próximo passo, o que aconteceu, então para você se preparar melhor, porque senão... E tem pessoas que chegam a não se preparar. Isso. Porque às vezes, devido à correria ou devido à nossa necessidade de aplicar um grande número de provas sempre, às vezes não dá para conferir no nosso sistema se realmente a pessoa não fez a prova. E às vezes a pessoa vai fazer a prova num período inferior a 6 meses e faz a mesma prova e não é aprovado. Ou seja, ela não teve o trabalho nem de pesquisar aquilo que ela não teve segurança em responder. Ela sabe que não conhece o conteúdo, que não acertou, mas não se preocupou em estudar. Aí ela refez a prova e errou de novo, porque não conseguiu a nota. E é a questão de trazer a responsabilidade que nós estamos falando. Quando você não vai bem numa prova, a gente sabe que não vai bem. Sim. E aí você já vem com aquele conteúdo ou com aquela pergunta
e fica ali na sua mente, você vai fazer o quê? Vai lá, vai estudar, vai pesquisar, que aí com certeza você vai se dar bem na próxima prova. É legal quando você pega a prova também. Lógico que todo momento de prova é um momento de avaliação, a gente fica tenso. Sim. É normal você ficar nervoso, o coração ficar disparado, enfim. Só que a partir do momento que você tá ali sentado, pega a prova, dá uma lida por cima, qual que é todo o conteúdo que ela tem. Normalmente tem a parte de múltipla escolha, tem a de dissertativa, tem o cálculo, a anotação de enfermagem, então você tem que também se organizar em questão do tempo, Sim, né? Porque a prova, importante. ela tem um tempo, então normalmente é 1h30, 2 horas, vai depender da instituição. Então eu preciso folhear a prova para ver todo o conteúdo que tem, para eu me organizar, para ver quanto tempo eu vou conseguir fazer. Então, assim, como a Ângela falou, a prova ela precisa ser respondida toda a caneta. Então tem gente que quer fazer a prova todinha lápis e depois passar a caneta. E não dá tempo. Deixa para fazer a lápis mesmo o que for cálculo, que precisa ficar apagando. Agora, uma que é dissertativa, já tenta fazer a caneta, organiza suas ideias, vai deixando para depois aquela que você tem mais dificuldade, aquela que você tá mais seguro, você já vai fazendo a caneta, porque aí acaba ganhando tempo. Porque às vezes a gente acaba pegando prova também incompleta, porque a pessoa não conseguiu se organizar no tempo e a gente não consegue dar um prazo maior porque tudo tem horário. A sala tem reserva, a gente precisa desocupar, enfim. Mas essa questão de administração do tempo é muito importante. Sim. Né? Outra dica, pegando o gancho da Camila, é a respeito de você organizar e fazer primeiro as questões que você já domina. Sim. Que você já conhece. Então, se eu tô vendo aqui que eu sou melhor nessa questão, então eu já vou fazendo aquilo que eu sei. O que eu tenho dúvida, eu vou deixando para trás, porque senão eu acabo perdendo também muito tempo em fazer. E aí, só dando uma dica, antisepsia é diferente de asepsia. Esses confundem muito esses termos. Então, fica a dica, porque acaba caindo em algumas provas de concurso, provas em hospitais, porque isso aí, esses termos, essas terminologias, é o básico da enfermagem. E aí eu vejo que nas correções sempre eles confundem e acabam errando. Sim. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui de como que a gente ia organizar tudo isso para falar sobre esse tema de prova, e uma das coisas que a Ângela estava falando e a Camila também era justamente de você pesquisar um pouquinho antes, saber a empresa. Qual que é, sei lá, acho que você vai para um hospital que trabalha com adultos, você vai saber que o conteúdo que vai cair muito provavelmente vai ser relacionado a aquele público. Então, quando se não você vai, se né? é um hospital que o foco dele é infantil, muito provavelmente as provas vão para aquele segmento. Então, você precisa se preparar um pouquinho, e isso é simples e é rápido e é fácil de saber como que funciona isso. A prova, quando ela é específica, normalmente na convocação já vai, né? Enfermeiro para centro cirúrgico, então é uma prova específica. Enfermeiro infantil, de pediatria, UTI neonatal, auxiliar, a mesma coisa. Então, quando precisa de uma formação mais específica, a gente coloca e a gente discrimina. Quando não, ela é geral. Uma coisa também que é bem importante, que a gente presta atenção e que vocês acabam não levando muito em conta, é tomar cuidado com as caras e bocas, que é o mais famoso não verbal, comentários desnecessários, desabafos desnecessários, durante a prova, porque isso a gente vê, pessoal, e depois a gente vai lembrar. E são coisas que, se aconteceu no dia da prova, vai acontecer depois do contrato. A pessoa vai ser contratada e ela vai continuar com esse tipo de postura. Então, assim, quando a gente estiver lá na frente, passando todas as orientações sobre a prova, evita comentários desagradáveis, porque a gente está ali fazendo o nosso papel, assim como vocês estão lá também para fazer a prova, né, para tentar essa aprovação. E é chato, é uma postura que não é legal, né, para um profissional. Sim. Eu só complementando também, eu acho que quando a gente estava falando do preparo anterior, de você dormir mais cedo, de você estudar um pouquinho antes, eu acho que você tem que levar
que a sua avaliação não é no dia da entrevista, não é quando você está na frente do gestor, não é quando você está lá começando, foi admitido e tem aquela avaliação dos primeiros 3 meses, que é o seu período de experiência. Sua avaliação começa quando você recebe o contato, quando você, às vezes, nós costumávamos mandar as mensagens mandar o convite para a prova por mensagem, mas às vezes você faz contato telefônico, e no contato telefônico você já fala, eu não vou querer uma pessoa dessa. A pessoa é super grossa, a pessoa é super mal educada, coisas do tipo. Então, é claro que a gente não vai saber o momento que a pessoa tá, ou o que pode ter acontecido na vida dela, mas tem que tomar bastante cuidado. Então, a gente já recebeu também, às vezes você vai buscar o pessoal na recepção para encaminhar para a prova, e passa um tempinho depois, o recepcionista pega e fala, nossa, mas aquela pessoa ali foi tão grossa com a gente. Porque às vezes você chegou atrasado para fazer a prova e você ainda quer estar certo, assim, quer ficar brigando, quer discutir. Você vai perder muito ponto com isso. A mesma coisa que a Camila falou em relação a se você não se sente preparado para fazer a prova, não vai queimar. Não vai se prejudicar. Às vezes você vai queimar uma oportunidade. Um tiro ali, sei lá, você vai jogar uma oportunidade fora por conta de ansiedade. Então, a mesma coisa, se você não conseguiu, é outra dica, claro, você se preparar antes, pesquisar um endereço, nem sempre confiar 100% no Google. Eu já cheguei, inclusive, atrasado em entrevistas, porque eu coloquei lá no Google, o Google falou pra mim que ia dar 1 hora, eu demorei quase 2. Então você acaba chegando atrasado na entrevista, tem que ter uma bela justificativa também, e tem que acelerar, você tem que ir muito mais rápido para fazer as coisas, se você consiga entrar ainda. Se tornar o chato, né? Tem o candidato também que se torna o chato, né? Desde lá da entrega quando está encaminhando o currículo para o hospital, por exemplo. Tem gente que encaminha o currículo todos os dias, mas não é uma vez. É umas 20 vezes, né? Então, assim, a gente recebe muito currículo todo dia. E tem gente que manda seguidos, então são 20, 30 currículos que chega todos os dias seguidos. A gente já decorou o nome daquela pessoa. Então, quando ela chega na prova, a gente já sabe quem é, né? É porque tem que ficar na cabeça, assim... Não, eu digo vocês, mas é claro, não vou generalizar, acho que não são todos que fazem isso, a grande parte não. São alguns que acreditam que a quantidade vai ser mais importante do que a qualidade, e a qualidade está em você identificar o hospital, de você fazer um currículo, a gente estava falando de prova, mas é claro que vincula esse assunto do currículo, porque... Para você ser chamado para fazer uma prova, seu currículo tem que estar muito bom também. Então, você tem que estar direcionado. Se você fez cursos voltados à pediatria, você está mandando para um hospital de pediatria, é lógico que sua chance de ser chamado vai aumentar. E se você focou muito em pediatria e mandou um currículo para um setor que é de adulto, pode ser que sua chance diminua. Então, não adianta, não é a quantidade, sim a qualidade... O seu planejamento em relação ao seu currículo, porque a gente pensa que o currículo é uma coisa mais simples do mundo. Acho que a Camila já falou, eu já escutei ela falando algumas vezes, que ela já recebeu o currículo no papel de pão, que às vezes a pessoa escreve lá os dados e quer que chame ela. Então, vamos preparar um pouquinho melhor em relação a essas questões, porque... Senão você não faz a prova, tá? Que é o nosso tema principal aqui, é a prova. Senão você não faz a prova. Seu currículo é um passo anterior para você ser chamado para a prova. Sim, quando diz de ser chato na questão do e-mail, ligação também. Não tem necessidade de ligar todo dia. Como o Nildo falou, essa questão do contato é muito importante. Às vezes a pessoa liga uma vez, né? Ela já mandou o currículo várias vezes e ela liga para saber se está tendo processo seletivo, se ela tem oportunidade de participar. Às vezes a gente nem tá com o currículo dela naquele momento, mas o contato foi tão bom, a pessoa foi tão educada, soube como se colocar, que a gente até abre a exceção, fala, olha, então, já que você tá me ligando agora, então eu tenho uma prova marcada tal dia, pode vir, né? Acontece bastante. Porque tem gente que usa um tom totalmente arrogante ou é mal educado e ela não tá preocupada, ela não se liga que ela já tá sendo avaliada ali. E que esse contato, gente, é fundamental, faz toda a diferença. Verdade. Não, eu acho que tô tentando lembrar de tudo. Não sei se vocês têm mais algum complemento que vocês queiram fazer. Eu acho que questão de prova é mais isso, né? Acho que eu queria só fechar e dizendo que todo o conteúdo que vocês aprende, hoje eu fui auxiliar, né? Então, todo o conteúdo que a gente aprende durante o curso ainda não é suficiente para a gente realizar uma boa prova, isso como experiência.
Então, é importante que você saiba se o perfil do hospital, se esse hospital é acreditado ou não, porque possivelmente as perguntas também vão estar direcionadas para a questão de qualidade, né, da assistência ao paciente. Então, protocolos, eu falo bastante da questão das 6 metas internacionais, que isso ainda não está muito claro, algumas pessoas conhecem, algumas escolas passam para os alunos, né? Então, procure saber se o hospital é acreditado ou não, para que vocês estudem mais conteúdos voltados também para a questão da qualidade da assistência. Eu até acredito que, ouvindo tudo isso, as pessoas talvez não está sendo aprovado no processo seletivo, mas não tenha clareza. O nosso objetivo também é esse, é de clarear, né, na mente de vocês o porquê que não é aprovado num processo seletivo, o porquê que não é aprovado numa prova. E muitas pessoas tentam várias vezes, né, Nildo, como você falou, e ela fica, meu Deus, eu tento e eu não consigo, mas ela não consegue enxergar onde que ela tá errando. Acredito que com essa conversa, as pessoas podem se identificar em algum desses pontos que a gente colocou. Sim. E é onde ela vai tentar melhorar para numa próxima oportunidade que ela for fazer a prova, ela conseguir ser diferente, né? Fazer diferente. Porque tudo que nós trouxemos aqui não é uma coisa que está no livro, por exemplo. Sim. São coisas do nosso dia a dia, é coisa vivência. Que nós temos, exatamente, é a nossa vivência, é a nossa experiência que a gente está trazendo para vocês de coisas que já aconteceram, que acontecem e que ainda vão acontecer, muito provavelmente. Acho que a gente falou de outros temas aqui, como a parte de currículo, tem outras coisas que levaria muito mais tempo, dá para a gente bater um papo muito maior, a gente vai ver mais coisas para falar sobre esse tema. Eu não sei em que fase que você está agora, se você está fazendo provas, se você está se preparando para provas, se você conhece pessoas que estão nessa fase também de se preparar, que se você tiver essas pessoas, indica também. Acho que compartilha esse vídeo, acho que dá para você estudar, dá para você pegar um pouquinho, fazer algumas anotações, é importante, porque acho que nós sentamos aqui, estamos trazendo a nossa experiência, e o que vai ser feito com isso, a gente espera que seja utilizado da melhor forma. Vai ter um espaço aqui embaixo para você deixar comentários, falar sobre as suas experiências também, porque eu mesmo sou uma pessoa que quando assisto um vídeo eu sempre rolo um pouquinho nos comentários, porque às vezes eu acho que é o mais legal. Tem muita coisa engraçada, tem muita coisa legal, tem muita coisa que contribui também. Então, se você tem uma experiência diferente, se você já passou por tudo isso, coloca aqui embaixo também. Então, até mais, pessoal. Um forte abraço para vocês.